Eu não vim aqui te dizer que é certo ou errado tirar ou colocar silicone. Eu vim aqui compartilhar a minha história desde quando eu fiz o implante até a minha decisão pelo explante. Eu me inspirei na história de várias mulheres e eu acho que a minha história pode também te inspirar a fazer questionamentos ou tomar decisões na sua vida. Eu sou a Pamela Otero, eu sou atriz, apresentadora e professora de yoga e essa é a minha história com silicone. Você tomou sua decisão de fazer o seu explante. O que você vai ouvir de agora em diante? Aí é bastante importante você ter consciência do que pode acontecer, até para você se precaver e saber aonde você leva essa informação, porque vão falar. A inconveniência que cerca uma mulher que decidiu fazer um explante é maior ainda do que a inconveniência que cerca uma mulher, porque a gente está acostumado a lidar com um monte de opinião inconveniente, não é mesmo? Bom, gente, não sei nem por onde que eu começo a falar esse episódio dessa minissérie, mas o mais importante, que é o fundamental que você tem que sair daqui, é: decidiu explantar? Escolha um médico que seja humano, que te olhe como um ser humano, que te acolha, entenda a sua vulnerabilidade, te fale com carinho e afeto sobre quais são as possíveis decisões que você pode tomar, que não te enxergue como só mais um número dentro de um padrão. Tenha em mente aonde você pode levar os seus desabafos. Grupos do Facebook que falam de explante de silicone. Ouve história de mulheres que já passaram por esse processo ou que estão estudando sobre isso. Saiba quem são os seus amigos que vão poder te ouvir sobre essa situação, sobre essa história. Não sai falando para qualquer pessoa, a não ser que você esteja completamente preparada para o que você pode ouvir. Eu ouvi de tudo um pouco, gente. Desde a hora em que eu fui fazer os exames para o explante. Foram alguns exames, né? Eu precisei fazer alguns exames já com a consciência do explante, exames pré-operatórios. Teve um lugar onde eu cheguei para fazer, não vou lembrar qual foi o exame, mas eu cheguei e falei assim: você tá fazendo esse exame por qual motivo? Às vezes ele tá lá fazendo o exame em você e ele pergunta: tá fazendo esse exame por qual motivo? Porque eu vou fazer uma cirurgia e vou fazer a tirada da prótese. Legal, vai colocar outra no lugar? Não. Mas vai tirar por quê? Aí, primeira resposta, né? Primeiro dia, tava super empolgada, decidi fazer o explante. Eu vou tirar porque eu não me vejo mais com a prótese, empolgadíssima, né? Tomei minha decisão. Porque eu não me vejo mais com a prótese, quero ficar sem prótese, e tem a síndrome também, eu tenho vários dos sintomas, e aí fui falando, mas isso aí deve ser emocional, né? Tipo, você já pensou, você tira e não muda nada? Aí gelei. Falei, bom, é verdade, pode ser. Acabei o assunto aí. Num outro exame também, mesma coisa. É de praxe, eles têm que perguntar. Tá fazendo esse exame por qual motivo? Vai fazer o quê na prótese? Eu vou tirar a prótese. Por qual motivo? Porque tô sentindo dores. Mudei minha didática. Fui falar da prótese local. Mas vai ficar tudo bem. Você já logo tira, já coloca outra, coloca uma nova. Tudo bem, é verdade, vai ficar tudo bem, acabou o assunto. Num outro exame, um último exame que fui fazer, falei, bom, vamos aí, eu sou atriz também, né, gente? Daí eu falei, vou aqui, vou levar uma outra personagem aí, né? Cheguei lá no exame, vou fazer o exame, tá fazendo esse exame por qual motivo? O que tá acontecendo? Eu vou fazer uma cirurgia, eu vou tirar essa prótese. Mas vai tirar essa prótese e vai colocar outra no lugar? Deu sim, toda empolgada, mentindo pro médico. Sim, vou colocar outra no lugar, quero colocar uma maior, quero uma prótese gigante, acho que meu peito tá muito pequenininho, esse peito pequenininho combina comigo, quero um peito maior, quero um peito exuberante, gigante assim. Juro que eu falei dessa maneira. Vai ficar linda. Gente, como que pode? Sabe, você fala todas as suas questões, a pessoa te bota mais na parede ainda. Aí você fala, é comum isso, né? No começo do meu vegetarianismo, hoje eu tô numa conduta muito mais vegana do que vegetariana até, mas era dessa maneira. Se eu chegasse na frente de um monte de pessoa e comesse um monte de coisa que faz mal pra todo mundo, um bando de industrializado, sigo comendo. Se eu quero comer minha salada com os meus grãos e um monte de coisa, mas você não tá com vontade de comer uma carne? E é a mesma coisa com bebida, eu não bebo, gente. Eu tomo uma dúzia não, né? Uma taça?
de pedir cola. Eu tomo uma taça de vinho, assim, sabe? Tipo, de vez em nunca. E se eu chego num lugar e falo que eu não bebo, é estranho. Parece que é um ET. Se eu chego e quero beber uma, depois quero beber outra, depois quero beber outro, depois quero beber outro, tudo bem, deixa beber, deixa ser feliz. Então, assim, coisas que são saudáveis ou que você tá cuidando da sua saúde causam um estranhamento muito grande. E se você fala o que é conveniente, o que é padrão, as pessoas aceitam e ficam na delas. Né? Teve um outro exame que eu fui fazer e o médico falou assim, e não só nos exames, tá? Dependendo do médico que você vai procurar para poder fazer o seu explante de silicone, pode ser que ele seja pró-prótese, tá? E pode ser que ele seja contra explante, porque ele tá trabalhando ali na indústria da beleza e seja a vertente dele. Então pode ser que ele chegue para você e ele fale coisas do tipo que aconteceram comigo e aconteceram com inúmeras das mulheres que eu conversei que também fizeram o explante ou estão no caminho de fazer o explante, tá? Você tem certeza que você quer tirar a sua prótese? Porque você vai ficar reta, né? Que era o que falavam de mim antes de colocar a prótese. Você tem certeza que você vai tirar o silicone e não vai colocar outro? Você vai ficar masculinizada. Você tem certeza que você vai tirar o silicone e não vai colocar outro no lugar? O que o seu marido vai achar? Será que ele vai gostar? Teve mulheres que ouviram coisas do tipo, ele pode ser que te troque por outra. Porque se ele está acostumado com a tua prótese, todas as respostas voltadas para outra pessoa e não para a gente que está ali, botando a cara a tapa, investigando, sabendo o que o nosso corpo quer, o que a gente quer do nosso corpo. Então, quer dizer, o médico chega pra mim e tem a coragem de falar que eu não vou ficar bonita, que eu vou ficar masculinizada, que eu vou ficar feia, que eu vou ficar reta, que eu vou ficar uma tábua, sendo eu. Porque quando eu decido tirar o silicone, eu decido voltar pra mim, voltar pra quem eu sou. Então, pra mim, é extremamente agressivo eu ouvir de alguém, quando eu tô expondo a minha maior vulnerabilidade, que eu tirar o meu silicone e voltar a ser eu não é legal. Como assim, gente? Eu tô sendo eu e ponto final. Isso não pode acontecer. As pessoas têm sim que se responsabilizar pela forma como elas falam do outro. Porque isso não é certo, isso não é saudável, isso é um desserviço. Então eu não sou mulher porque eu não tenho peito? Então eu não sou mulher se meu peito ficar piquitico e um pouquinho murcho? Então eu não sou bonita? Eu não sei de que forma eu encerro esse vídeo, a não ser dizendo que eu tô completamente indignada. E isso acontece constantemente e isso deixa muitas mulheres frustradas, isso deixa muitas mulheres inseguras. O caminho que essa indústria está tomando, ela pode ser uma indústria maravilhosa e ajudar muito a gente. Mas tem um caminho ali que é um caminho torto, que não é legal. Inclusive nas mídias sociais, isso também acontece de uma forma que não deveria acontecer. A exibição de uma forma como se o padrão fosse a única coisa correta de um corpo de uma mulher beira ali a constante coisificação da mulher e isso não é bacana. Eu já vi de tudo nas mídias sociais e cada vez que eu vejo, eu tenho que respirar e cuidar para não me entristecer a ponto de virar um estado depressivo. Eu já vi médico, cirurgião, pós-cirurgia, mostrando um recorte de um acontecimento com um pedaço que ele acabou de cortar de uma cirurgia para deixar a vagina da mulher mais bonitinha. Então ele cortou ali os lábios e ele mostrando, isso aqui foi o que eu acabei de tirar da cirurgia que eu acabei de fazer nos stories. Cara, num recorte. Vaginas são diferentes, mulheres são diferentes. É um absurdo você mostrar como se você estivesse mostrando um chiclete, um pedaço de uma vagina de uma mulher num recorte sem uma história. Muitas mulheres têm suas partes diferentes, sua intimidade diferente. E se ele num discurso mostra um pedaço do que ele acabou de fazer, porque vai ficar muito bonito quando tiver tudo certinho, quando for assim ou quando for assado, cria um monte de dúvida. Isso é um extremo de serviço. Da mesma maneira, um monte de médico falando quando eles são pró-próteses, condenando os grupos de mulheres que falam sobre os sintomas de se ter o silicone de forma extremamente agressiva. Isso é muito ruim pra gente, porque não é sobre o trabalho dele que ele tá falando.
É sobre todas nós, mulheres. E é não pensar na gente como ser humano. É de fato pensar na gente como um bando de bonequinha, tudo saída da mesma forma. Da mesma forma, como se a gente fosse da mesma forma, da mesma maneira. A onda de médicos que se revoltam, não são todos, tá? Mas tem muitos que se revoltam com a maneira como a gente fala quando a gente expõe as nossas histórias. Olha, eu já recebi de um tudo por direct quando eu falo do explante. E eu tento sempre falar de uma forma, com uma comunicação onde eu não agrido as pessoas. Já teve médico que chegou pra mim e falou assim: eu não sei por que você perde tempo contando das suas histórias nesse seu período de pensar em explante. Eu não sei nem por que você vai fazer isso. Sabe o que acontece? Para cada uma mulher que explanta, mais de 7.000 colocam silicone. Aí outro que fala assim: você não pode dizer que é errado um médico mostrar uma outra coisa nos stories, porque eu tinha mostrado provavelmente um colega dele que estava no meio de uma cirurgia, não sei qual é, pedindo para algum colega dentro da cirurgia gravar um story dizendo que ele não ia poder fazer uma live que ele tinha combinado que ele ia fazer. Nessa live ele estava sendo extremamente agressivo com um grupo de mulheres que estavam sendo pró-explante. E aí, enfim, ele começou a me condenar de todas as maneiras. Ele só parou de debater comigo quando eu falei pra ele assim: me desculpa, você tem razão. Eu não acho que ele tem razão em nada do que ele falou ali, mas eu não tô ali pra debater com médicos, entendeu? Eu tô nas mídias e eu tô trazendo o meu conteúdo e a minha história sobre a decisão do explante pra fazer a gente se questionar sobre o tanto que a forma como as pessoas falam de nós, mulheres, pode fazer mal pra gente. Então eu não quero que ninguém que assista essa minha série de vídeos comece a ter um discurso agressivo e fale, né, tipo, aparecer uma mulher com prótese e aponte o dedo pra ela e fala: você tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Um médico que seja contra explante, você vai debater. Não é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo porque a gente tem que saber o que causa bem e o que causa mal, o que faz bem, o que faz mal pra gente. E a gente tem que ajudar com as nossas histórias e, no máximo possível, de forma harmoniosa. A única coisa que eu acho que tem que acontecer, e eu vou cada vez mais pesquisar de que forma eu consigo fazer com que isso seja mencionado, é: a indústria tem que se posicionar. Regras têm que ser melhor estabelecidas. Tem que existir pesquisas. Tem que ter um acompanhamento. Quer fazer pesquisa? Acompanha essas mulheres, então. Acompanha no comecinho, quando elas acabaram de colocar o silicone, e não acompanham depois de 10, 15 anos para saber o que aconteceu de mudança no físico, no emocional e no mental dessas mulheres. As indústrias têm que começar a falar sobre os riscos de se colocar uma prótese. Prótese de silicone não é a única opção que uma mulher tem para fazer alguma modificação na mama. Então, por qual motivo? Eu não sei, eu não sou médica, de novo, eu não sou médica, mas por qual motivo a gente não pode propor outros procedimentos? Uma lipoenxertia, uma mastopexia. No meu caso, eu não poderia fazer nenhuma dessas. A única forma de aumentar minha mama seria, de fato, colocando a prótese. Mas se eu soubesse dos riscos, e se eu soubesse de tudo isso, ou se alguém me contasse o que essas mulheres expuseram agora e o que eu tô contando agora, muito provavelmente eu não escolheria colocar a prótese. Mas para inúmeras mulheres, existem outras possibilidades. Por que a gente não foca nessas possibilidades? Quem foi que disse que o monte de peito com o mesmo molde é o melhor para todas as mulheres? Chega, com delicadeza, com harmonia e com gentileza, desfazer esses padrões, mas principalmente entender como é o nosso corpo e cuidar da nossa saúde. O primeiro de tudo é a gente estar saudável e saber o que está acontecendo na nossa pele para dentro. É o que eu deixo de resolução do vídeo de hoje. A gente entender o que vai acontecer, se preparar, entender se tem que responder ou não, porque quando a gente decide explantar, a gente vai ser apedrejada. Não que a gente já não seja, mas a gente vai ser um pouquinho mais por conta dessa decisão que a gente resolveu tomar para a nossa saúde.